Então, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem e com saúde, né? E para nós é com grande alegria da gente dar hoje continuidade ao nosso trabalho, né? E do sétimo encontro, né? Então, é muito interessante porque a gente vai construindo as coisas, né? E é uma construção que, quando a gente percebe, já foi uma longa caminhada, né? E eu espero que vocês tenham tido proveito, né? Tenham tido proveito de alma desses encontros aí que eu confesso para vocês que eu faço assim com um profundo desejo de partilhar, né? De partilhar, né? Sem nenhuma outra pretensão a não ser partilhar, sem nenhuma outra pretensão, né? E da mesma maneira como eu fico encabulado quando os meus orientandos me chamam de doutor, eu acho assim uma coisa assim muito. Eu também fico encabulado como me chamam de mestre. Professor, não, já basta, né? E para mim é uma alegria muito grande na quinta-feira poder encontrar vocês para fazer esse compartilhar, esse partilho, né? Então, nós já espero que nessa altura do campeonato vocês tenham visto já os vídeos. Eu fico muito contente porque aos poucos a gente percebe as figurinhas cativas do curso, né? As figurinhas cativas, então eu fico muito contente disso daí, né? E fico muito contente por perceber nessas figurinhas assim o desejo de, de continuar o trabalho, né? Então é muito importante que vejam os vídeos e que procurem encontrar, fazer cada encontro desse como uma sessão terapêutica, né? Onde a gente olha a nossa anatomia da alma e onde a gente procura entender onde que nós estamos, né? Onde que nós estamos, isso é fundamental. Sem culpa, sem cobrança, sem julgamento, sem comparação, fazer esse esforço, né? Que é um esforço de, como diz lá o Nirvana, de vir como a gente está, vem como tu tá, come as you are, né? Vem como tu tá, né? Então, é esse o desejo que quero compartilhar. Então, sem julgar, sem comparar, sabe, sem entender as coisas, né? Então, esse é fundamental. Hoje a gente vai entrar vamos conversar sobre assuntos muito, digamos assim, relativamente duros de se aceitar, né? De se aceitar, mas é que é importantíssimo compreender isso, né? Importantíssimo compreender isso. Então, como de costume, eu vou compartilhar minha tela e vocês podem me interromper a hora que quiserem para a gente trabalhar. A gripe, a minha tosse não quer me largar, uma tosse cabalística. Vocês estão vendo? Ah? Perfeito, mano. Irmão. Perfeito, sim, né? então, perfeito. Só que eu me esqueci que hoje é o sétimo encontro, né? Hoje é o sétimo. Não sei onde foi que eu coloquei esses 6 aqui. Hoje é o sétimo. Já corrigi. Né? É o sétimo encontro. Então, vamos lá, então. Muito bem. O Sefer Tzihá, vocês lembram, nos primeiros encontros, a gente falava assim, do nada emanou 3 letras mães, 7 duplas, 12 simples, né? Do nada, os 32 caminhos de sabedoria, né? Então, nesse processo de emanação, das letras, aqui começa a ter uma pista da anatomia da emanação da divindade, né? Ou seja,
Deus saindo de Deus, né? Ou seja, o processo onde Deus teve, onde o mundo teve a origem, a criação, a formação e a manifestação. Tá? É fundamental compreender, aí que vem um pouquinho o convite a vocês, de certa maneira, se familiarizarem com o alfabeto hebraico, não para aprender a falar, enfim, se a tua familiaridade te levar ao desejo de falar, de escrever, vai fundo. Né? Se for para compreender a anatomia esotérica de cada letra, vai fundo, enfim. Né? Mas é importante observar que elas não são aleatórias. Tá? Então, é importantíssimo ver o seguinte, né? Com Aleph, Men e Shin, né? Aleph, Men, Shin. Então, Aleph é o ar, Men, a água, Shin, o fogo. Então, com essas três aí, de certa maneira, eu tenho formado um mundo de... Eu tenho uma separação daquela primeira trindade, que nessa altura do campeonato você já deve saber que eu estou falando de Keter, Hokmah e Binah. E quando eu falo de Keter, Hokmah e Binah, eu falo dos dois primeiros mundos, de Atzilut, né, que é o mundo da energia pura, indiferenciada, e o mundo de Briah. Né? Então, em Atzilut, eu tenho o fogo primordial, o espírito primordial. Né? E aí, quando eu tenho Briah, eu tenho Hokmah, que é sabedoria, e Binah, que é entendimento. Né? Então, eu tenho o pai, Abba, e a mãe, Aimá. Eu tenho o masculino e o feminino. Eu tenho a forma e a fluidez. Eu tenho o positivo e o negativo. Tá? Então, eu tenho aí, nesses três, a androgenia divina. Né? Deus tendo um elemento positivo, um negativo e um neutro para se criar as coisas. Né? Então, positivo, negativo e o neutro. Então, eu tenho Aleph, Men, Shin. Então, eu tenho Keter, Hokmah e Binah. Né? Muito bem. Em seguida, ou seja, já a partir de Binah, né? Em Binah eu tenho Saturno, né? Em Keter eu só tenho a pura luz indefinida, a pura energia indefinida, então eu não tenho nenhum vício. Em Hokmah, que é a sabedoria, também eu não tenho nenhum vício. Mas em Binah, eu começo a ter Saturno, né? E aí eu começo a ter o desejo, eu começo a ter a formação do tempo enquanto limite. Né? Por isso que a grande mãe, né? Porque a partir daí vai ser gestado os 7 dias da criação, que são as 7 letras duplas, e que é justamente começa o plano da dualidade, aí que a conversa vai entrar. Né? Que é justamente a dualidade que vai estar presente, que começa em germe lá em Binah, mas que vai estar presente no mundo de Yetzirah e em Asiá na sua completude. Só que no mundo de Yetzirah, né, essa, digamos assim, a manifestação dessa dualidade pode ser lida, indicada, simbolizada pelas 7 letras duplas. Né? Então, aí eu tenho o mundo de
Yetzirah. E no último mundo, que é Asiá, que é onde está Malkuth, né? Eu tenho o mundo do zodíaco, né? Regido pelo zodíaco, né? Que são as 12 letras aqui, né? Regido pelo zodíaco, que é as 12 letras, mas quando eu falo regido pelo zodíaco, a conversa é muito mais complicada, né? Então, eu tenho esses 12 aí, que na realidade é o ser humano. Esse 12 é o ser humano, né? Então, é o ser humano, porque ele vai estar em Asiá, ele vai estar em Malkuth, ele é a imagem e semelhança da criação, só que é uma imagem e semelhança da criação já envolvida na matéria. Ele está preso na matéria. Mas, a partir do momento que ele adentra uma escola iniciática, ele começa a perceber indícios dessa herança divina e ele começa a reivindicar essa herança, aí ele vai buscar uma escola esotérica para fazer esse trabalho de retorno. Tá? Então, aqui, nesse Asiá, que é Malkuth, né, o que nos rege, no caso é a Terra, né? Então, a Terra, no sentido literal do termo, esse planeta, né, esse planeta que dá uma volta em torno do Sol em 365 dias, e nessa volta, por uma questão de cultura social, foi dividido em 12 meses, e por uma questão de cultura astrológica, foi dividido em 12 casas zodiacais, e essas 12 casas são os 12 trabalhos do Hércules, por exemplo, as 12 trabalhos que a alma deve fazer dentro de si para se tornar digna de subir. De subir. Né? Então, esse negócio de dizer o meu signo é câncer, o meu signo é câncer, quer dizer que eu vejo muito o mundo à luz do câncer, mas não quer dizer que em mim só tem o câncer, em mim tem tudo. Como em todos vocês tem tudo, porque nós somos esse microcosmo aqui. Né? Então, por isso que o trabalho do cabalista começa fundamentalmente fazendo ajuste de conta com a sua árvore de Natal, o seu mapa de Natal, para ele saber, sobretudo, qual é o signo solar dele, qual é o ascendente, qual é o ticum dele, né? Qual é o ticum dele, né? Então, aqui, só para o encontro todo hoje é para detalhar um pouco isso, mas para mostrar como é que no Sefer Yetzirah, essas 3 divisões do alfabeto hebraico, elas não são aleatórias. Elas já dão pistas como é que há um processo de emanação da luz e o processo de emanação da luz é um processo de densificação da luz. De densificação da luz. Então, isso é fundamental. Né? Então, qual é a mensagem aqui? A mensagem é que, por exemplo, o trabalho começa com o trabalho entendendo a tua carta natal. Aí, entendendo a tua carta natal, inicialmente tu vai começar a entender quais são os teus desafios. Né? E carta natal não tem nada a ver com destino, né? Mas tem a ver com ela te ajuda a entender quais são os teus desafios, qual é o teu propósito de vida, né? Qual é o teu propósito de vida, né? E aí, então, a ideia, à medida em que houver um conhecimento mais pormenorizado do processo, você vai começar a entender que esses 12 aí é os 12 trabalhos de Hércules, né? Hércules quer dizer alma de Hera. Alma de Hera. Então, Hércules todos nós somos Hércules, ou seja, nós somos uma parte de nós é divina e outra parte de nós é matéria. Né? Então, aqui é o começo da conversa de hoje. Né? Aqui o Sefer Yetzirah, ele mostra essa distribuição. Né? Então, aqui eu falei Aleph, Mem, Shin, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Fe, Resh, Tal, Het, Vav, Zain, Shet, Et, Yud, Lamed, Nun, Samek, Ain, Sakin, Kof. Aí dá essa outra visão. Então, as 3 mães, segundo o Sefer Yetzirah, as 3 mães dá o equinócio, né? O inverno,
e a verão. As 7 duplas, aí tem a ver com Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. E as 12 duplas tem a ver com os signos. Né? Mas, olha, aí preste atenção, é o 3, né? Então, eu tenho, o que eu tenho no 3? Aí, no triângulo central, que eu espero que vocês estejam vendo, né? Ó, Aleph, Mem, Shin. Né? Então, aqui eu tenho 2 mundos aqui. Né? Eu tenho Atzilut e Briah. Aí aqui eu tenho, no 7, aqui eu tenho o Yetzirah, o 7, e no 12 eu tenho o Aziah. Né? No 12 eu tenho o Aziah. Então, isso é fundamental. Por quê? Porque esse alfabeto aqui é uma chave imprescindível, né? O alfabeto é uma chave imprescindível para entender essa árvore aqui, né? Esse hieróglifo. Né? Então, quando eu começo a pegar Keter, Hokmah e Binah, então, de certa maneira, há uma relação com as 3 letras mães. Né? Aí, quando eu começo a pegar aqui, a partir daqui, sobretudo, Esed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Hod e Esod, né? Na realidade, a partir daqui a partir um pouco daqui, né? Eu começo a ter as 7 letras duplas. E aqui no 12, o reino, né? Aqui o reino passa a ter as 12 simples. Por que aqui? Por que as 12 simples vão estar aqui? Porque todos nós nascemos à luz de um signo regido por uma dessas letras aqui. Então, quem nasce no de câncer, aqui, como esse aqui que fala, vai estar no Shet. Né? A Shet vai ter um atributo. Tá? Então, são chaves para se compreender que mais importante do que saber a pronúncia, alguma coisa assim nesse momento, é fazer essa relação aqui. Né? Por quê? Porque a gente está falando de uma elaboração do Sefer Yetzirah, que, como eu falei nos encontros passados para vocês. Cadê meu Sefer Yetzirah? Está por aqui. Deixa eu pegar rapidinho. Peguei aqui. Aí, ele vai no primeiro parágrafo, vai dizer, com 32 caminhos místicos de sabedoria, aí começa. Né? O que é que esses 32? São as 10 sefirós e as 22 letras. Tá? Então, as 10 sefirós, né? Mas para dar conteúdo às sefirós, aí veio os 22 letras, que é justamente para fazer essa ligação. Esses caminhos aqui são as 22 letras. Né? Essas 3 barrinhas aqui são as letras mães, né? São as letras mães. Essas aqui, essas verticais são as duplas e as inclinadas aqui são as simples. São as simples. Tá? Então, é fundamental para poder entender o sentido, digamos assim, em sod do processo. Né? João. Pode falar. João, estou maravilhada com isso. Eu sempre quis entender o porquê que essas letras e essas exatamente estavam nesses locais. Obrigada. Oh, tranquilo. Né? E, muito bem. Aí, então, já pegamos essa árvore aqui, agora bora recheá-la. Tá? Então, é fundamental, eu penso que o meu papel não é torná-la complicada, né? Mas é torná-la complexa. O que quer dizer complexo? Complexo quer dizer ligar. Complicado quer dizer confundir. Né? Então, a Cabala é a ciência da complexidade. O que quer dizer complexidade? É de conectar as coisas. Né? Cabala quer dizer conexão. Né? Conexão. Boca e ouvido. Conexão. Isso que significa complexo, conectado. Né? O senso comum, obviamente, que complexo é sinônimo de complicado, mas a gente
não está discutindo o senso comum. Né? Então, agora, a árvore aqui, ela ganha uma certa complexidade. Por quê? Porque vocês estão vendo, está cheio de conexões. Tá? Muito bem. Aí eu tenho... Aí vamos começar a prestar atenção agora. Como se você não estivesse prestando atenção, né? Mania de professor. Né? Então, eu tenho nesse grifo da árvore da vida aqui, eu tenho duas colunas, né? Que é a coluna da misericórdia, que é chamada, digamos, que é a branca, né? E a do rigor, que é negra, né? E os irmãos maçons têm essa tradição muito cara, os irmãos martinistas também têm essa tradição muito cara, né, das duas colunas, né? E tem a coluna do meio, né? Do Gandalf, cinzento, né? Que é do equilíbrio, né? Então, inicialmente, o que é que significa? Significa dizer que o sistema operacional da árvore da vida é um sistema que convida à complexidade, mas é uma complexidade com vistas ao equilíbrio. Tá? Não é uma complexidade que desequilibra. E ele equilibra em três. Né? Porque trina é a manifestação do divino. Lembre, pensamento, palavra e ação. Tá? Aleph, Mem, Shin. Keter, Okmai, Binah. Ou se quiserem, negação, conservação, superação. Ou se quiserem, Pai, Mãe e Espírito Santo. Tá? Ou se quiserem, Pai e Filho, mas é preciso considerar que o Filho é reflexo do Pai. Né? Mas, enfim. Né? Então, o sistema ele é trino. Então, ninguém pode... Aí que vem um negócio muito interessante. Ninguém pode cair no erro de querer ser misericordioso. Ninguém pode cair no erro de querer ser rigoroso. Tá? Entendam isso aqui para dizer o seguinte, que a grande sacada é o equilíbrio. É preciso o exercício da misericórdia, mas a misericórdia ela só é bem aplicada se houver o rigor. Mas qual é o peso da misericórdia e qual é o peso do rigor? Quanto de misericórdia eu coloco de um prato, quanto de rigor eu coloco do outro? Aí vem o pilar do equilíbrio, para te dizer. Tá? Para te dizer. Então, vamos lá. Um exercício, digamos assim, prático. Tá? Eu tenho Chesed. Chesed é misericórdia. Olha esse nome. Mis, que é dentro, né? Córdia. Córdia, é a mesma coisa que cardia, coração. Dentro do coração. Né? Em alemão é Barmherzenkeit. Em alemão dá melhor para trabalhar. Barmherzenkeit. Né? Que é misericórdia, quer dizer, é aquilo que nasce de dentro do coração. Ninguém falou para eu fazer. Brotou de dentro do coração. No caso, Chesed, que é a misericórdia, ela brotou de dentro do coração de Binah. Por isso que em Chesed é o primeiro dia da criação. Né? Então, por isso que é um ato de misericórdia, de grandeza, é por isso que Júpiter está aqui. Né? Só que Júpiter, para ser Júpiter, ele tem que dialogar com o outro lá. Porque senão ninguém vai saber se a misericórdia não tiver a contrapartida dela, ninguém vai saber quem é misericórdia e quem não é misericordioso. Aí, então, entra o trabalho sacerdotal de Marte, de Ares, né,
para justamente Marte, ela vai exercer o trabalho sacerdotal, que é o trabalho de limitar, né, a misericórdia de Júpiter. Júpiter vai exercer um trabalho de frear qualquer ímpeto irado de Gevurah. Né? Não tem pessoa mais raivosa no mundo do que um ariano desequilibrado. Pensa num cara raivoso. Pensa num cara desequilibrado, raivoso, é um ariano. Tá? Porque o ariano ele vai ser regido por Marte, e aí essa ira dele ele vai travestir de justiça, ele vai se intitular o juiz, o tribunal e a sentença. Ele vai se intitular a palmatória do mundo. Ele vai se intitular, ele vai dizer que o mundo precisa ser consertado, ele vai trazer para si a responsabilidade de querer consertar esse mundo. E ai de ti que fique na frente dele. Porque ele acha que a guerra dele é justa, que a causa dele é justa. Por isso que ele diz que Deus está com ele. Aí o que equilibra, o que dosa a misericórdia de Saturno e o julgamento, o trabalho sacerdotal de Marte, quem julga isso é o Sol em Tiferet. Tá? É o Sol em Tiferet. Então há esse equilíbrio. Há esse equilíbrio. Né? Então, não pender nem para um lado nem para o outro. Né? Buscar o centro. Né? Então, lá embaixo, né, eu tenho Netzah. Então, Netzah, eu tenho o Netzah simbolizando Vênus, a esfera da emoção. Né? Então, essa emoção, ela não pode ficar deixada solta. Ela tem que ser equilibrada com a razão de Rode, que é Mercúrio. Né? Então, razão e emoção têm que estar juntos. Né? Mas o tempero, o que tempera a dose de razão e de emoção, né, vai ser o nosso ego, que está em Exódio, que está na Lua. Tá? E também Mercúrio, que é a razão, e Vênus, que é a emoção, eles também ajudam a gente a não se tornar lunático. Né? Lunático, possuído pelo ego, que é o desvio da Lua. Tá? Então, esses três pilares, eles ensinam para a gente esse processo de equilíbrio. Né? De equilíbrio. Né? E o que equilibra é o pilar do meio. Né? Então, esse pilar do meio nos ensina. Vocês lembram lá uma lição nossa que a gente falou do trabalho de aterramento? Né? Então, todo trabalho cabalista começa na Terra. Não começa na Lua. Não começa em Vênus, não começa em Mercúrio. Né? Então, esses quatro aqui são fundamentais para a gente. Né? Então, porque o mago, o aprendiz de mago, né? ele muitas vezes ele padece de uma gula espiritual, de uma gula esotérica, né? E faz com que ele se esqueça, ele não se aterre mais. Né? Ele não se aterre mais. Então, tudo para ele é viagem astral, tudo para ele é patchwork, tudo para ele é encontro com outras coisas. Então, ele esquece que ele vive em Malkuth. Esse é o ponto fundamental. Segundo ponto, ele vive em Malkuth, mas a existência dele não se resume a Malkuth.
Então, ele precisa fazer os trabalhos de Malkuth, e os trabalhos de Malkuth, por exemplo, são os trabalhos de equilíbrio zodiacal. Por exemplo, né? Não quer dizer que é só isso, né? Mas eu peguei porque o nosso encontro aqui está pautado nas letras hebraicas, por exemplo. Né? Então, à medida que ele encontra a alma dele em Malkuth, ele pode caminhar. Né? Ele pode fazer o caminho do tal para encontrar um outro momento que é o ego dele. Né? Aí depois que ele ajustou conta com o ego dele, aí ele vai fazer ajustar conta com a razão dele. Aí depois com a emoção dele. Então, quando ele equilibra essas 4 coisas, ego, razão, emoção, né, e a parte física, então, quando ele faz o processo de crucificar isso, então ele faz um processo de sacralizar isso, de devotar a razão, a emoção, o ego e o hardware dele, que é a parte física, né? Dedicar isso a uma causa muito maior, que é chegar em Tiferet, né? Que é no self dele, né? Que é algo maior que o ego. Né? Então, quando ele chega no self dele, aí ele vai olhar para trás e vai ver que o ego era tão somente reflexo do self. Né? Mas ele vai olhar para frente e vai dizer que o sol, ou esse self, tem algo maior. Esse self, ele é reflexo de algo maior. Só que ele não está enxergando. Por quê? Porque tem um grande abismo aí, uma grande escuridão, uma grande indefinição, que é da At. Por quê? Porque Tiferet ainda está no mundo da formação, mas Da'at não está mais no mundo da formação, não tem mais forma a partir daí. E aí a questão, eu vou me dissolver? Né? Esse é o grande abismo. Né? É o grande abismo, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho. Né? Aí quando ele se dissolve no grande abismo, aí sim, ele se depara com o em si dele, o que ele é mesmo. Ele chega inquieto. Né? Ele chega inquieto. Então é fundamental essa compreensão desses 3 pilares. Né? Então eu sempre digo que aqui tem um padrão. Né? Então tem o zero, que é o transcendente. Eu vou escrever direito, depois eu vou arrumar direito. É transcendente. Tá? É o que está lá para cima. Né? É aquilo lá que o Sefert, esse zero aí, corresponde ao que o Sefert, logo no primeiro parágrafo, vai dizer do nada emanou os 32 caminhos. Então, se o zero é o transcendente. O 10 são as 10 sefirós. O 3 são as tríades que elas obedecem. Negação, conservação, superação. Né? Todas as sefirós estão em todas. Né? Mas num grau de negação, conservação e superação. Por isso que o 3 aí. Né? O 4 corresponde ao que a gente falou nos encontros passados lá, de Yud, Re, Vav, Re, que são os 4 mundos. O 7 corresponde aos 7 planetas, aos 7 dias da criação. O 22 são as 22 letras, e os 32, as 10 sefirós, com os 22 caminhos. Tá? Muito bem. Aqui é fundamental, né? Compreender esse esqueminha aqui. Tá? Então, quando eu venho do nada aqui, eu espero que você esteja vendo o meu cursor, quando a minha vida está bem aqui, quando sequer eu percebo que tem árvore da vida, quando sequer eu ouço falar em Kabbalah, quando sequer eu ouço falar nessas coisas assim, então eu estou bem aqui. Né? Então, digamos assim,
eu estou numa espécie de anticâmara, né? Então, eu sou aquele cidadão mesmo lá ilíaco. A minha existência é para, como diz o Chico Buarque, por esse pão para comer, por esse chão para dormir. É para isso daí. Tá? Mas quando eu percebo que isso é insuficiente para explicar a existência, quando eu busco querer entender a existência, aí eu começo a, 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 a romper o véu para eu chegar em Asiá. Para eu começar a compreender espiritualmente esse mundo onde eu estou. Tá? Aí, digamos que eu começo a compreender esse mundo onde eu estou. Eu começo, digamos assim, eu sou um bom discípulo, eu aprendo a ouvir, eu aprendo a silenciar a mente tagarela, eu sou disciplinado para ouvir sem questionar, eu obedeço àqueles que têm mais experiência, eu tenho um zelo respeitoso. Quando eu faço todos os atributos lá que definem um bom discípulo, né, aí eu me aproximo para romper o véu de Yetzirah. Aí eu começo a entrar no outro nível. Aí sim, esse demora mais tempo. Aí ou menos tempo, dependendo da jornada. Mas onde eu quero chegar? Depois que eu fazer o trabalho de cada sefirot dessa daqui, né, aí eu chego no outro véu, que é o véu de Briá. Aí quando eu faço o trabalho de Briá, eu chego no véu de Atzilut. Tá? Então, eu tenho 4 véus aqui. Dessa aqui tem 4, né? Mas eu sempre penso em 3. Em 3, né? Então, aqui o autor dessa que eu me esqueci o nome do autor dessa árvore aqui, depois eu tento me lembrar. Então, ele chama que esse triângulo aqui, que depois que a gente peregrinou aqui de Malkut para Yesod, esse primeiro triângulo aqui entre Yesod, Hod e Netzah é o triângulo mágico. Né? Então, aqui é triângulo mágico, por quê? Porque aqui é o útero onde o mago é gestado. Não tem nada a ver com superpoderes. Não tem nada a ver com superpoderes. Então, aqui é onde o mago é gestado. É como se fosse o grande útero que o mago é gestado. Né? Que o mago é gestado. Né? Então, por isso, provavelmente por isso que aqui é que as pessoas que inicialmente pensaram a Rosa Cruz autêntica colocaram o avental da Rosa Cruz com esse formato aqui de triângulo para baixo. De triângulo para baixo. Tá? Que é justamente o trabalho de formação do mago. Ou seja, daquele que se interessa por entender as coisas espirituais, as coisas da anatomia da alma. Não tem nada a ver com superpoderes. Tá? Então, aí, quando eu consigo fazer esse trabalho, né, esse trabalho aqui, aí eu vou para um outro trabalho, que é o trabalho do triângulo ético. Né? Então, aqui no triângulo ético, é o trabalho que, em grande parte, ele também se dá no mundo da formação, né? Mas aqui o ético no sentido de entender o princípio espiritual que vai nortear a minha vida. Tá? Entender o princípio espiritual que vai... o princípio ético aqui tem a ver com caminhada espiritual. Então, se aqui se formou o mago, né, aqui o mago já está caminhando. Está caminhando. Né? Então, se aqui se formou o mago, né, a partir do orvalho da rosa na cruz, por isso que é rosa cruz, né? Nesse outro momento aqui tem a forma do avental maçônico. Né? Então, aqui tem a forma do avental maçônico, ó, de um avental maçônico aqui. Né?
porque tem a ver aqui com sabedoria, força e beleza. Tá? E tem a ver com o trabalho ético, que é justamente o trabalho que começa com a primeira frase do catecismo do maçom, né? Tá, eu posso falar tranquilamente, porque está disponível também na internet. A primeira frase é: sois maçom? Aí a resposta é: os meus amigos como tal, meus companheiros como tal, assim me reconhecem. Quer dizer, não é eu que estou dizendo que eu sou, é o outro que diz que é. Então, aí que é justamente o trabalho ético, né? De construir uma ética que não é mais que não é uma ética no sentido do que é bom para mim, mas uma ética espiritual. Aí sim, quando eu faço esse trabalho me leva a o trabalho da gnose, que é da arte, que é o conhecimento, a gnose, né? Aí, quando eu faço esse trabalho da gnose, eu chego no triângulo maior, que é o triângulo lógico, que é o triângulo do logos, né? Então, aí, pensamento, palavra e ação estão juntos. Tá? Então, aqui é só para dizer que do potencial desse hierógrafo, tá? Do potencial desse hierógrafo, do como dele estão depositados muitas escolas iniciáticas. Tá? Então, ainda em relação aqui as letras duplas, aqui eu mencionei, tá, isso aqui dá para passar. Vamos pegar isso agora, relacionar com isso agora, tá? Agora que tem um negócio muito interessante, tá? Então, aqui, veja bem, esse autor ele colocou 4 véus, né? 4 véus. Né? Por quê? Porque o primeiro véu aqui que ele considerou, né, é o primeiro véu que é justamente do cidadão que sequer adentrou no mundo espiritual, na percepção de que existe um mundo espiritual. Então, por isso que ele colocou esse véu aqui. Né? Mas, de fato, o que é que a gente tem? Né? Então, eu tenho, digamos assim, esse processo, entendo essas emanações como um processo de densificação da luz. Né? Então, eu tenho Atzilut. Então, nesse Atzilut, eu tenho a pura energia. Eu tenho o início e o fim. Né? Eu tenho o 1 e o 0. Né? Então, aí, eu tenho, inicialmente, uma primeira coisa que se chama Deus imanente. Né? Então, aqui eu tenho a primeira emanação de Deus. Até então, eu não sei o que tinha aqui, eu tinha só o transcendente. Mas aqui eu tenho a primeira emanação de Deus, que é o Deus imanente. Né? Então, aqui eu tenho a origem. Né? A origem. Mas origem não é fonte. Tá bom? Origem não é fonte. Tá? Você lembra lá que eu falei do Ain Sof, do Ain Sof Ur? Então, Ain Sof Ur são tentativas de tornar inteligível essa fonte. Né? Porque vocês lembram dos encontros que nós tivemos, que a gente falou assim, que, olha, para a Cabala, Deus é incognoscível. Né? Então, qualquer nome que tu atribua a Deus, tu está diminuindo Deus. Né? Então, para a gente tornar ele inteligível, a gente tem que partir desse princípio, do transcendente e do imanente. Né? Então, o imanente é o visível, mas o imanente, ele sempre o imanente é tão somente uma face do transcendente, e não é o transcendente. Né? Então, eu tenho uma primeira emanação. Né? Aí eu tenho um véu, esse aqui. Não é esse? O véu de Atzilut. Né? Muito bem. Aí eu tenho o segundo momento, que é Briá. Aí, nesse segundo momento, que é Briá, o que é que eu passo a ter? Eu passo a ter uma diferenciação de energia. Então, se antes era energia pura, agora eu tenho os seres arcângelos. E aí que começa a brincadeira. Por quê? Porque a partir daí, quando Deus emana seres espirituais, aí começa a haver uma dualidade da criação. Tá? Então, aqui, digamos assim,
o que acontece? Então, se num primeiro momento eu tinha o Deus transcendente, né? Aí em Atzilut eu tenho o primeiro Deus emanente, a primeira emanação, que é o pensamento, é o grande pensamento, é a grande possibilidade, é o grande pensamento. Aí desse pensamento, né, que é o grande fogo primordial, aí desse pensamento eu gero um conjunto de possibilidades, que são as águas de Briar, né? Aí essas águas dão origem aos seres, né? Só que esses seres eles têm livre-arbítrio. Tá? Só que esses seres eles ainda são seres andrógenos. Né? Por quê? Eles são seres com, completos, porque eles são seres que eles a imagem e semelhança. Né? Então, eles são reflexo do reflexo. Né? Qual é o primeiro reflexo? Atzilut. Briar, o segundo reflexo. O segundo espelho. Então, Atzilut é o primeiro espelho, Briar o segundo espelho. Então, o que Briar tem, reflete Atzilut. Tá? E o que Atzilut tem, reflete a Insof U. O que a Insof U tem, reflete a Insof. E o que a Insof reflete a In, e por aí vai. Né? São as densificações da luz. Então, aí nesse momento que eu quero colocar para vocês, que começa um negócio muito interessante, que é assim, sobretudo a partir de Biná, sobretudo a partir de Saturno, né, que começa a criação. Então, nessa criação começa, sobretudo, ela, dentro dessa criação já tem luz e sombra. Tá? Já tem luz e sombra. Ou, se quiserem, já tem sabedoria e ignorância. Tá? Ou seja, o que eu quero dizer, já tem duas vontades. Já não tem somente a vontade da fonte eterna de tudo que existe, mas passa a ter a vontade das criaturas emanadas pela fonte eterna de tudo que existe. Tá? Passa a ter. Então, eu passo a ter outras vontades que não são somente, né, a vontade em uníssono de refletir e de repassar a luz transcendente. Tá? Então, passo a ter outra vontade. Então, aí eu tenho, né, uma espécie de Deus de segundo Deus emanente, que é o Deus que começa da criação. Né? É um segundo momento que é do mundo da criação. Né? E aí eu tenho um grande silêncio. Né? Por que um grande silêncio? Porque o grande suspiro. Porque, afinal de contas, eu tive uma grande batalha em Briar, uma grande batalha. Uma grande batalha. Por que uma grande batalha? Porque eu tive uma parcela de seres espirituais que passaram a não querer somente replicar a vontade segunda, eles queriam ser a vontade primeira, como diz lá o Martinez de Pasquale. Então, eles não queriam somente receber a luz, eles queriam ser a fonte da luz, eles queriam criar, ser a fonte primeira. Tá? Então, aí, em Briar, começa essa batalha. Então, é aí que, por exemplo, Lúcifer vai ser substituído por Metatron. Né? Porque aí é o plano dos arcângelos. Né? Então, aí eu tenho o grande silêncio, depois da arte, ou seja, eu tenho o grande suspiro que eu vou perguntar, eu tenho o grande véu. Né? Eu tenho o grande véu que procura ocultar essa grande batalha. Ou procura revelar essa grande batalha somente para quem tem olhos. Né? Então, daí que este véu se chama Da'at, a gnose, o conhecimento. Né? O conhecimento. Né? Um conhecimento que está oculto. Né? Por quê?
porque não está fora de nós. É um conhecimento que deve ser feito silenciando a razão, silenciando o pensamento, silenciando o julgamento, silenciando a comparação, né? É um silêncio que é uma volta ao abismo, ou se quiserem, uma volta ao útero, como diz lá o mestre, é preciso nascer de novo, voltar para o grande útero, para poder entender essa briga. Né? Aí sim, nós temos em seguida os 7 dias da criação, né? Que é o mundo da formação, que aí é onde estão os anjos, e aí é onde está manifestada plenamente a dualidade da existência. A dualidade. Por que está manifestada plenamente? Porque ela está manifestada pela astrologia. Aqui eu tenho os 12 planetas. Os 12 planetas já, que furo. Os planetas, os 7 planetas aqui já começando a se manifestar com Saturno lá em Biná. Então, tenho a astrologia regendo aqui. Né? E, sobretudo, eu tenho aqui as letras duplas. Aqui eu tenho o momento das letras duplas aqui, né? Então, aqui eu tenho um 7, né, regendo aqui. Se fizer a redução, a redução, a adição teosófica do 7 vai dar 28. 28 é igual a 1. Né? Então, o que eu quero dizer? Que esse mundo arcangélico, ele é o reflexo distorcido dos outros mundos. Né? Distorcido não seria bem a palavra, mas é o reflexo dos outros mundos, mas filtrado pelos véus. Por quê? Porque antes de Yetzirah eu tenho 2 véus. Muito bem. Então aí eu tenho um terceiro momento do Deus imanente, né? Que não é necessariamente a mesma imanência que está aqui, e que não é a que está aqui. Está entendendo? Vocês lembram da letrinha lá que a gente falou aqui? Atzilut Yud, Briah Re, Yetzirah Vav, Yetzirah Re. Vocês lembram das letrinhas lá? Por isso que eu coloquei Deus imanente 1, aqui o 2, o 3, para dizer assim, olha, são graus diferentes de emanação. Né? Aí chegamos em Asiá, que é onde está o grande encontro. O grande encontro do quê? O grande encontro da luz e de sombra. Tá? Essa sombra, ela tem sido chamada de mal, ela tem sido chamada de ignorância, ela tem sido chamada de erro, ela tem sido chamada de pecado, ela tem sido chamada de vários adjetivos de acordo com a escola em que ela está colocada. Tá? Como eu penso que o termo sombra seria o melhor aqui, luz e sombra. Né? Porque não tem luz se não tiver sombra nesse plano aqui. Né? Então, aí eu tenho o grande encontro do quê? O que eu chamo desse grande encontro? O encontro de nós com nós mesmos, que é o processo de virar inteiro. Né? O grande encontro nosso, que é justamente encontrar as 12 tribos de Israel, que são os 12 signos. Né? Qual é o nosso grande encontro? É encontrar os 12 apóstolos. Né? Em nós. E fazer a refeição. Né? Pegar o vinho como sendo a dimensão espiritual e pegar o pão como sendo a prática. Né? Quem ficar só com vinho vira bêbado espiritual. Quem ficar só com pão vira ilíaco. Né? Vai comer e não se saciar. Então, esse é o grande encontro. É o encontro com os 12 apóstolos, é o encontro com as 12 tribos, é o encontro com os 12 signos, é o encontro com as 12 tarefas de Hércules. É o encontro entre luz e sombra.
né? Agora, esse grande encontro, ele é o plano da manifestação, né? Essa é a manifestação para todos os olhos e ouvidos. Né? Por quê? Porque já que é o grande encontro, é também um encontro de todos os mundos se encontram aqui. Né? Por isso que esse aqui é regido pelo 4. E 4 é igual a 10. 4 é igual a 10. Né? Então, aqui é o grande encontro. Então, por isso que é fundamental estar aterrado. Aí eu coloquei de vermelho aqui, por quê? Porque o primeiro véu, né, então, esses véus aqui, que eu falei no encontro passado, que são os véus que estão no Templo de Salomão, né, eles serviram de paradigma, de modelo para as escolas iniciáticas. Né? Então, no primeiro véu, né, o cidadão em Asiá, ele está em Asiá, que nós estamos aqui, certo? Então, nós estamos aqui. Então, o que nos separa de Yetzirah é um átrio. Né? Então, nós estamos entrando no Templo de Salomão. Aí, no primeiro momento, nós temos um grande véu que é o que separa, separa a gente do átrio. Tá? Então, esse átrio aí, na maçonaria, é o grau aprendiz, no martinismo é o associado. Aí, quando eu adentro, para entender o plano dos arquétipos, ou dos arquétipos o plano chamando o plano astral, digamos assim, né? O plano astral, chamado da astrologia esotérica, digamos assim, né? Da palavra da formação, né? Quando eu compreendo isso, aí eu já posso para o segundo véu. No Templo do Salomão, é um véu que me leva à parte do santo, né? Que na maçonaria é a segunda iniciação, que é o companheiro no martinismo iniciado. Né? Aí sim, quando realmente eu visto o manto, quando eu abraço o trabalho de ficar no silêncio, né? Quando eu me faço um trabalho oculto, desinteressado, aí sim, eu estou pronto para rasgar o terceiro véu e chegar no Santo dos Santos e me encontrar com aquilo que se chama Santo Anjo Guardião, me encontrar com Sofia, me encontrar com Babylon, me encontrar, enfim, terceiro véu. Tá? Então, com isso aqui, eu não estou cometendo heresia com nenhuma escola, eu estou tão somente dizendo de onde é que vem, de certa maneira, a filiação cabalística delas, porque logo no primeiro encontro eu falei da filiação cabalística de um montão de escolas. Né? Então, isso é muito claro aqui. Ó. Esse aqui é o esquema que me parece também é o esquema da... Mas aqui está muito parecido. Aqui é o esquema... muito parecido, tanto da... Aqui é o da Golden Dawn, o esquema da Golden Dawn, mas também é muito parecido com o esquema da Austro-Argento. Né? Então, estamos nós aqui, seres ilíacos, né? Probacionista, 0 do 0. Né? Aí, só que nessa peregrinação aqui, é uma peregrinação evolucionista, tá? E vai evolucionando, ele vai evoluindo de grau para grau, né? Aí o meu senão para esse esquema. Mas aqui o que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar só esses véus para vocês, tá bom? Tá? Então aqui eu tenho um primeiro véu, ó, que é a primeira ordem, tá? Eu tenho um segundo véu da segunda ordem e tenho um terceiro véu aqui. Tá? Bem parecido com isso aqui. Tá? Que é justamente à medida que tu compreende esses processos aqui, então, por exemplo, qual é o grande trabalho aqui da Golden Dawn da primeira ordem aqui? Qual é o grande trabalho? É formar magos. Formar magos. Os magos aqui. Né? Então, qual é o trabalho aqui da segunda ordem, que é a ordem Rosa Cruz, Rubra Rosa Cruz? Né? É formar os adeptos. Né? Os adeptos, que são as pessoas que vão dar instrução para os magos. Né?
E a terceira ordem aí é uma grande incógnita no caso da Golden Dawn, né? Porque, de certa maneira, é o plano espiritual, né? Aí o pessoal diz que não tem nada físico aqui. É uma espécie de ordem egregoral. Tá? Muito bem. Então, para a gente, voltando à história do equilíbrio aqui, né? Desse equilíbrio, então, esse equilíbrio ele é buscado aqui, nesse pilar do meio. Tá? As grandes escolas esotéricas, as escolas esotéricas sérias, elas sempre pregam o caminho do meio. Tá? Então tu está dizendo que o caminho do meio é o caminho da conciliação? Não estou dizendo que o bem se concilia com o mal. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que dentro de nós tem tudo que é mais bonito de luz, mas dentro de nós há um montão de sombra que nós não queremos. Tá? A grande questão é que para viver é preciso equilíbrio, é preciso se caminhar, considerar isso. Né? Então, aí vem o trabalho do equilíbrio. Né? Então, aqui, esse pilar do meio aqui são os sefirot que eu coloquei anteriormente, e esses nomes são os nomes divinos, né, de cada sefiró. Né? Aqui é a pronúncia deles, tá bom? Então, aqui em cima, como se fosse a coroa das coroas, digamos assim, né? Como se fosse, digamos assim, né? Então, é como o Ein Sof, digamos assim, é E-Re-E, né? Aí depois eu tenho Yud, Re, Vav, Re, bem aqui, né? Aí Yud, Re, Vav, Re, Elohim, aqui, que já estou falando em Daat, né? Yud, Re, Vav, Re, Eloah, Vadaat, aí eu estou falando aqui em Tiferet. Shaddai, El Shai, eu estou falando aqui em Yesod. Adonai, Hat, Aret, eu estou falando aqui em Malkut. Tá? Então, Malkut, Yesod, Tiferet, Daat, Keter, Keter, e aqui em cima o incognoscível lá. Que é isso aqui, ó. Só que aqui está mais enfeitado. Mais bacana que é o pilar do meio. Né? Então tem o Malkut, né, que é Adonai, Ha, Aret. Né? Eu tenho aqui Yesod, Shaddai, El Shai. Eu tenho Tiferet, que é Yud, Re, Vav, Re, Eloah, Vadaat. Eu tenho Daat, que é Yud, Re, Vav, Re, Elohim. Eu tenho Keter, que é E, Re, E. Né? Aí eu tenho o pilar da misericórdia, como os irmãos maçons falam, Yaquim, né? Que é masculino, e o pilar da severidade, como os irmãos maçons falam, Boaz. Né? Esses enfeites aqui é do livro tibetano dos mortos, do livro egípcio dos mortos, né? São dois pilares aqui, esse é um exemplo da Golden Dawn. Tá? Da Golden Dawn. Né? Então, com isso aqui, eu termino essa parte, porque a partir dos próximos encontros, a gente vai trabalhar a parte um pouco mais parte da prática, tá? Da prática, que são alguns pequenos exercícios espirituais de harmonização com esse caminho, com esses caminhos aqui de equilíbrio. Porque todo o trabalho da árvore da vida é um trabalho de equilíbrio, né? De equilíbrio, que é um trabalho de equilíbrio, que é o trabalho justamente de aceitar esse de compreender esse processo de emanação, que é um processo de densificação da luz. Tá? Então, fundamentalmente é isso. Eu agora vou parar a minha exposição e passo agora para que vocês façam as perguntas, as dúvidas, enfim, o que acharam, né? O que achou, Dinda?
Eu? Porque você sempre pergunta para mim. Porque tu é mais risonha. Não quero falar, não. Eu achei ótimo. Eu tô vendo que a gente vai ir. Você pode contar comigo, que eu já tô nesse módulo 1 aí. Tô gostando muito mesmo, muito legal. Eu jamais poderia imaginar que como é rico esse ensinamento. Cada aula que passa fica mais rico, sabe? É muito, muito, muito bom mesmo. Tá me servindo muito para ter uma visão assim que eu nunca tive. Nunca tive. É porque minha visão era muito limitada também, né? Eu só tinha estudado um pouquinho sobre a ótica da Golden Dawn, como você coloca aí. Então, está Porque, sendo assim, fantástico. o da Golden Dawn, ela é profundamente pedagógica, né? Só que o traço pedagógico, às vezes, ele compromete outras coisas. Sim, eu estou vendo exatamente isso. Você foi cirúrgico agora. Você foi cirúrgico. É exatamente o que eu estou percebendo. E é por isso que eu vou assim dar a minha colaboração aqui agora, que eu acho que serve para várias questões da vida, da importância que eu acho, assim, da gente às vezes não pular certas etapas. Você pode até não concordar com certos sistemas, com certas teorias, mas é importante ir lá no início da coisa. Não sei se eu estou me fazendo entender. Sabe? Você pode utilizar-se de outros sistemas, mas é importante saber de onde veio aquilo. E eu estudei por uma questão também de ter sido introduzida assim, né? Nesse meio dessa forma, eu não tinha visto cabala na minha vida assim, na sua origem, como a gente está vendo agora, né? E eu estou vendo exatamente isso que você disse. O quanto interfere, né? Esse conhecimento que veio depois, que esse conhecimento da Golden Dawn é um conhecimento que veio depois, para um conhecimento originário. É bem diferente. Agora, o grande mérito, né, que, de certa maneira não, esse é o fato, a Golden Dawn é a primeira escola a dizer assim, olha, nosso sistema operacional é a Cabala. Isso foi muito bacana. Foi muito bacana. Entendeu? Né? Isso foi muito bacana. Mas, enfim, queria ouvir os outros colegas, enfim, o que estão achando. A Dinda falou do módulo, né? Porque eu estou dizendo para vocês que a minha intenção, eu gostaria que se manifestasse depois do grupo, né? A minha intenção é, em novembro, começar um outro módulo. Né? Irmão? Oi. Está me ouvindo direitinho? Pode falar, irmão Jéssica. Ela tocou num ponto muito importante, que são suscitos os detalhes que a gente não se percebe, que a gente não pega em livros. E é muito importante realmente de não pular etapas. E eu digo aos irmãos que vejam os vídeos anteriores, porque a gente passa batido em muita coisa. A gente vê, revê e sempre tem uma coisinha que dá para pegar. Muito obrigado pelas suas explanações. Então, que a minha ideia é fazer um segundo módulo, né? Porque isso aqui é apenas um começo de alguma coisinha, né? Para a gente continuar, porque a coisa começa Que venha o segundo, terceiro, quarto módulo. A coisa, de certa maneira, começa a ganhar uma relativa consistência depois de um tempo, né? Um período de um ano, mais ou menos, constante, estudando um ano, tá entendendo? Aí sim a gente começa a falar de alguma coisinha assim, com uma certa segurança, né? Um pouco mais assim, né? Acho que é fundamental esse processo, né? Aí eu vou colocar no grupo, perguntar aos interessados que se manifestem, né? Para poder trabalhar, né?
E é importantíssimo a gente entender que quando a gente faz esse trabalho toda quinta-feira procura fazer, é um trabalho onde aciona uma egrégora. Isso é fundamental compreender, né? Mas, enfim. Alguma pergunta, gente? E, professor, você me ouve? Ah, tá, porque eu estou usando o microfone do computador hoje, que eu estou sem meu fone. Eu queria só registrar aqui o agradecimento pela aula de hoje. A exposição foi muito excelente, na verdade, foi excelente, né? Porque a gente faz um estudo livre de Cabala, pelo menos da minha parte, fazer um estudo livre da Cabala, né? E a gente acaba percebendo que muitas das informações que estão colocadas, elas acabam, de certa forma, estão dispersas, né? E quando a gente consegue fazer um acompanhamento mais estruturado, posso colocar dessa forma, né? Aí o entendimento começa a fluir melhor. Então, eu queria só registrar isso aí e contar comigo também para próximos encontros. Tá ok? Boa noite a todos. Alguém mais quer fazer algum comentário? Meu mestre, Pode falar, Kleber. boa noite a todos. É a primeira vez que eu estou me manifestando no grupo, apesar de ter acompanhado praticamente todas, eu só perdi uma. Mas hoje foi levantado o sétimo véu para mim. Cada instrução é um véu que se levanta, são dúvidas que se dissipam. Eu que sou praticamente zero nessa matéria, sempre tive um interesse, mas nunca procurei me aprofundar. Cheguei a ler um livro ou dois sobre isso apenas. E agora estou começando a entender como é que se estuda, como é que se aprende a Cabala. Queria lhe agradecer aqui que realmente você vai no âmago da questão, com uma simplicidade, uma forma de transmitir o seu conhecimento, que só me deixa bastante feliz de poder participar daqui. Espero continuar em muitas outras mais. Obrigado, mestre. Tranquilo, então. Eu espero que a gente continue sempre, né? Então, eu vou interromper aqui a gravação, né? Só queria registrar, professor, que a falta de perguntas não é por dúvidas. Dúvidas existem muitas, tá bom? A falta de perguntas é porque ainda eu, particularmente, não sei os demais, eu estou absorvendo bastante coisa ainda. Obrigado. O silêncio ele é sábio, cara. O silêncio ele é sábio. A gente é senhor do nosso silêncio, né? E escravo da nossa palavra. Eu vou interromper.